Olá, pessoal! Vamos dar início agora à nossa correção dos exercícios sobre a progressão geométrica. Determine o segundo termo de uma PG de 3 termos positivos, no qual o produto dos termos é igual a 1. Então, a nossa notação genérica de PG é que o segundo termo nós chamamos de x. Então, o primeiro vai ser x dividido pela razão, e o terceiro é x vezes a razão. E ele está falando, então, que o produto desses 3 termos dá 1. Então, se eu pegar o primeiro termo, que é x sobre q, multiplicar por x e multiplicar por x vezes q, esse produto tem que dar 1. Realizando as multiplicações, x vezes x vezes x é x ao cubo vezes q, e embaixo fica o dividido por q. Aqui nós temos o q multiplicando e dividindo, então podemos simplificar e chegamos que x ao cubo é igual a 1. Logo, x é igual à raiz cúbica de 1. E a raiz cúbica de 1 é 1. Então, uma PG, 3 termos positivos, então o segundo termo realmente é 1. Está resolvida a nossa questão. Inserir 2 meios geométricos entre 1 e 8. Bom, para inserir meios geométricos, nós precisamos encontrar a razão. Então, observem que nós temos o primeiro termo, que é 1. Nós temos o último termo, que é o termo qualquer, que é 8. E nós sabemos que essa PG tem 4 termos, porque ela começa com 1, ela tem 2 meios e termina com 8. E nós buscamos, então, a razão. Então, a nossa fórmula é AN, que é igual a A1 vezes Q elevado a N menos 1. Então, o AN vale 8, o A1 vale 1, então o AN vale 8, o A1, 1, a razão nós não sabemos, elevado a 4 menos 1. Então, aqui nós ficamos com 8, 1 vezes qualquer coisa, não muda nada, e Q elevado ao cubo. Se fatorarmos o 8, a gente chega que o 8 é a mesma coisa que 2 ao cubo. Então, percebam que nós temos o mesmo expoente, então nós cortamos, e a razão desta PG é 2. Então, basta agora a gente multiplicar termo a termo por 2. 1 vezes 2, 2, 2 vezes 2, 4, e 4 vezes 2, 8, fechando a nossa PG. Quantos meios geométricos devem ser inseridos entre 1 e 324 para que a razão da PG constituída seja igual a 3? Então, agora a gente quer saber o número de meios. A fórmula nos permite descobrir o número de termos. Então, olha só, temos o primeiro termo, que é o 4, temos o último termo, que é o 324, e sabemos que a razão é 3. Então, se nós aplicarmos a fórmula, a gente descobre o valor do n, que é a quantidade de termos. E, consequentemente, nós descobriremos quantos meios esta PG tem. Então, vamos substituir na fórmula. A n é 324, A1 é 4, a razão 3, elevado a n menos 1. A primeira coisa que nós devíamos resolver é a potência. Entretanto, o expoente é n menos 1, então não é possível resolver. Nesse caso, eu vou pegar o 4 que está multiplicando e vou passar dividindo 324. Então, 324 dividido por 4 é 81. Então, eu fico com 81, que é igual a 3 elevado a n menos 1. O 81 fatorado é 3 elevado à quarta. Então, percebam que nós igualamos as bases. Corto as bases, fico com 4, que é igual a n menos 1. Agora, eu passo esse 1 somando. N é igual a 4 mais 1, que é 5. Ou seja, a minha PG tem 5 termos. Logo, se eu tirar o primeiro e o último, sobram 3 meios.
Três números positivos colocados em determinada ordem constituem uma progressão geométrica. O produto dos números é igual a 1 e a soma deles é igual a 31 sobre 5. O maior desses números é? Então, seguimos a primeira ideia do primeiro exercício, né? Chamo o meu termo aqui central de x. Então, o primeiro é x dividido por q e o terceiro, x vezes q. Feito isso, nós sabemos que o produto é igual a 1. Então, se nós multiplicarmos, isso aqui tem que dar 1. Como nós vimos já no primeiro exercício, o q vai se anular e eu vou ficar com x ao cubo igual a 1 e a raiz cúbica de 1 é 1. Então, o segundo termo é 1. Agora, nós precisamos trabalhar com a soma. Então, todo x vale 1. Então, eu vou ficar com o seguinte, 1 sobre q mais 1 mais 1 vezes q, que é igual a 31 quintos. Ok? Bom, a soma dos termos é igual a 1. Nós temos condição de descobrir a razão e, então, descobrir quais são esses valores. Vamos trabalhar aqui com o mínimo múltiplo comum. Então, o mínimo múltiplo comum entre q e 5 é 5q. Então, 5q dividido por q é 5 vezes 1, 5. 5q dividido por 1 é 5q vezes 1, 5q. 5q dividido por 1 é 5q, vezes 1q, vai ficar 5q ao quadrado. E 5q dividido por 5 é q, vezes 31, 31q. Cortamos a parte de baixo e podemos organizar aqui 5q ao quadrado. Esse 31 vai passar para lá negativo, então vai ficar menos 31 mais 5. Então, menos 31 mais 5q, nós ficamos com menos 26q mais 5, que é igual a 0. E aqui, aplicamos, então, uma báscara. b ao quadrado menos 4 vezes o a, que é 5, vezes o c, que é 5. Então, nós temos 26 ao quadrado, que é 676, menos 4 vezes 5 vezes 5, que é 100. Então, o nosso delta será igual a 576. Agora, vamos para o Q. Q é igual a menos o B, que é menos 26, mais ou menos a raiz quadrada do delta, que é 576, dividido por 2 vezes o A, que é 5. Então, vai ficar menos com menos mais 26, mais ou menos, raiz quadrada de 576 é 24, dividido por 10. Então, no Q', 26 mais 24, que é 50, dividido por 10, que é 5. E o Q, duas linhas, 26 menos 24, que é 2, dividido por 10, que simplificando é 1/5. Então, descobrimos a razão, certo? A razão pode ser 5 ou a razão pode ser 1/5. Percebam que não vai fazer diferença, ok? Porque se eu substituir o 5, aqui vai ficar 1 sobre 5, 1 e 1 vezes 5. Se a gente substituir o 1/5, vai ficar o contrário. Vai ficar 5, 1 e 1/5. Eu vou ter uma PG crescente ou decrescente, mas o maior termo sempre será o 1 vezes 5, que dá 5. Alternativa D. Considere a PG 2A, B, C, D, E, F, G, H, 3 e determine o produto B vezes G. Então, nós sabemos que se multiplicarmos aqui os extremos, nós obteremos sempre o mesmo resultado. Então, 2 vezes 3, 6.
O B e o G também são extremos, porque daí eu tenho aqui o A com o H e, na sequência, o B vezes G. Então, B vezes G também é igual a 6. Dada a PG x, 2x, 7 mais 5x, determine os valores de x. Então, olha só, todos os termos dessa PG está dependendo do x. Então, nós podemos trabalhar com a razão. O que é a razão? É qualquer termo dividido pelo anterior. Então, se eu pegar o segundo termo e dividir pelo primeiro, eu obtenho a razão. Mas, se eu pegar o terceiro termo e dividir pelo segundo, eu também chego na razão. Então, são coisas iguais. O segundo dividido pelo primeiro ou o terceiro dividido pelo segundo, ambos chegam na razão. Então, vamos multiplicar cruzado, certo? Então, aqui eu vou ficar com x vezes 7, 7x, x vezes 5x, 5x ao quadrado, que é igual a 2x vezes 2x, 4x ao quadrado. Vou passar todo mundo para cá e organizando. 5x ao quadrado menos 4x ao quadrado mais 7x igual a 0. Então, a gente fica com x ao quadrado mais 7x igual a 0. Não precisamos aplicar Bhaskara, basta a gente colocar o x em evidência. Então, eu fico com x vezes x mais 7 igual a 0. Bom, quando que isso vai zerar? Quando x for 0, quando um dos dois valores for 0, né? Então, o x é 0, ou o x mais 7 é igual a 0. O que equivale a dizer que o x é igual a menos 7. Então, nós temos duas opções, ok? Bom, se o x for 0, então 0 vezes qualquer coisa sempre vai ter que dar 0. E aí, nós vamos ter um problema, né? Porque aqui vai dar 0, 2 vezes 0, 0, e aqui vai ficar 0 mais 7, que é 7. Então, o 0 não condiz aqui com essa equação. Agora, se tomarmos o menos 7, então a nossa PG fica assim. O primeiro termo, menos 7. O segundo termo, 2 vezes menos 7, que é menos 14. O terceiro termo, 5 vezes menos 7 é menos 35. Menos 35 mais 7, menos 28. Então, está formada a nossa PG. Na letra B, nós queremos encontrar o 10º termo. Então, basta a gente usar a fórmula do termo geral. O primeiro é menos 7, a quantidade de termos vai ser 10, e a razão é 2. Observem que menos 7 vezes 2 é menos 14, menos 14 vezes 2 é menos 28. Então, aplicando na fórmula, a n, que é igual a 1, vezes o q elevado a n menos 1. Então, eu vou ter aqui menos 7 vezes 2 elevado a 9. 2 elevado a 9 é 512. Então, o nosso 10º termo é menos 7 vezes 512, ou seja, menos 3.584. Questão 8. Determine o valor de x para que os números x menos 1, x e x mais 3 nesta ordem constituem uma progressão geométrica. Bom, uma relação que nós podemos utilizar aqui é a seguinte. Se eu multiplicar os extremos, vai ser igual ao termo do meio elevado ao quadrado. Então, se eu fizer x menos 1 vezes x mais 3, isso tem que ser igual ao termo central, que é o x, elevado ao quadrado. Então, x vezes x, x ao quadrado, x vezes 3, 3x, menos 1 vezes x, menos x, e menos 1 vezes 3, menos 3. Olha só, tenho x ao quadrado em ambos os lados, eu vou cortar, porque ele vai passar para cá negativo. Então, vai sobrar apenas 3x menos x, que é 2x,
menos 3 igual a 0. Passo 3 para o outro lado, então ele passa positivo. E na sequência eu passo 2 dividindo. Então, vamos lá encontrar os termos da nossa PG e verificar se ficou correto. Então, eu fico com 3 meios menos 1. Então, aqui, se nós tirarmos o MMC, então vai ficar 3 menos 2 sobre 2, ou seja, meio. O segundo termo é o próprio 3 meios. E o terceiro termo é 3 meios mais 3. Então, fazendo o MMC também vai ficar com 3 mais 6, ou seja, 9 meios. E ele está falando, então, que 3 meios e 9 meios constituem uma PG. É verdade. Basta você multiplicar por 3 de um termo para o outro. O número de baixo não se altera. 1 vezes 3, 3. 3 vezes 3, 9. Questão 9. Os números x, x mais 1 e x mais 4 nessa ordem constituem uma progressão geométrica. A razão dessa PG é igual a... Então, a mesma coisa que fizemos no exercício anterior. O produto dos dois extremos é igual ao termo central, que é o x mais 1, elevado ao quadrado. Então, aqui eu vou ficar x vezes x, x ao quadrado, x vezes 4, 4x. Aqui fica o quadrado do primeiro termo, 2 vezes o primeiro vezes o segundo, então 2x, mais o quadrado do segundo termo, 1 ao quadrado é 1. X ao quadrado em ambos os lados podemos cortar. Vou separar o que tem x do que não tem. Então, eu vou ficar com 4x menos 2x igual a 1. Então, 2x igual a 1, ou seja, x vale meio. Voltando e substituindo, o primeiro termo é meio, o segundo termo é meio mais 1, que fazendo o mínimo múltiplo comum vai dar 3 sobre 2. E o terceiro termo é meio mais 4, que vai dar 9 sobre 2. Exatamente a mesma PG do exercício anterior. Meio, 3 meios e 9 meios. Observem que embaixo está mantendo o mesmo valor e em cima está sendo multiplicado por 3. Portanto, aqui a nossa razão é 3. Alternativa D. Determine o produto dos 6 primeiros termos de uma PG que possui primeiro e segundo termos iguais, respectivamente, a 3 e 6. Então, olha só, eu sei que o primeiro termo é o 3, o segundo é 6, então eu posso encontrar a razão. Divide o segundo pelo primeiro, a razão é 2. E a quantidade de termos dessa PG é 6. Então, olha só, a fórmula da soma dos termos é A1 vezes Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, nós temos todos os valores que a gente precisa. 3 vezes 2 elevado a 6 menos 1 dividido por 2 menos 1. 3 vezes 2 elevado a 6, que é 64, menos 1. Aqui embaixo vai ficar dividido por 1. Então, SN vai ser igual a 3 vezes 63, e o dividido por 1 a gente não precisa colocar. 63 vezes 3, 189. Então, a soma dos 6 primeiros termos é igual a 189. Uma empresa contratou um empregado para trabalhar de segunda a sexta, durante 2 semanas. O dono da empresa pagou R$1 pelo primeiro dia e nos dias seguintes o dobro do que ele recebeu no dia anterior. Quanto o empregado recebeu pelos 10 dias que trabalhou? Então, olha só, primeiro termo é o 1. Se ele diz que está dobrando, a razão é 2. E a quantidade de termos é 10, porque dia a dia ele vai recebendo. Mas eu não quero saber o que ele recebeu no 10º dia. Eu quero saber o total que ele vai receber, ou seja, a soma dos 10 dias. Então, a mesma fórmula que a gente acabou de usar. A1 vezes
Q elevado a N menos 1 dividido por Q menos 1. Então, aqui vai ficar 1 vezes 1024 menos 1 dividido por 1. Então, esse 1 multiplicando e dividindo não faz diferença. Então, a soma dos 10 dias será igual a R$ 1.023. Alternativa E. Hélio comprou em uma loja uma máquina de lavar roupas no seguinte plano de pagamento: 10 parcelas, sendo a primeira de 256, e o valor de cada parcela a partir da segunda corresponde a 50% do valor da anterior. Hélio pagou pela máquina de lavar o valor total de... Então, percebam que quando ele fala que a próxima parcela é 50% do anterior, então eu tenho aqui 256 é a primeira, 128, então é metade, depois 64, e assim sucessivamente. Então, é uma PG de razão meio, ok? E a gente quer saber a soma das 10 parcelas. Então, vamos utilizar a fórmula do SN. Então, SN que é igual ao primeiro termo, que é o A1, vezes Q elevado a N. Nesse caso, o Q, a nossa razão é meio, elevado a 10, tudo isso menos 1, dividido pela razão menos 1. Bom, aqui para ficar mais fácil, a gente não trabalhar com valores tão altos, a gente pode trabalhar com a potência de 2. Então, no lugar de 256, nós vamos colocar 2 elevado a 8, vezes, aqui, 1 sobre 2 elevado a 10, então 1 elevado a 10 é 1. 2 elevado a 10 vai ser 1024. Vamos deixar a potência, só que eu vou levar o 2 para cima, e aí ele vai ficar com o expoente negativo. Então, meio elevado a 10 é a mesma coisa que 2 elevado a menos 10. Menos 1. E embaixo, meio menos 1 é menos meio. Então, olha só, aqui eu vou fazer uso da propriedade distributiva. 2 elevado a 8 vezes 2 elevado a menos 10. Na multiplicação, a gente repete a base, soma os expoentes. 8 com menos 10 é menos 2. 2 elevado a 8 vezes 1, então vai ficar menos 2 elevado a 8. Dividido por meio, a gente pode escrever também como 2 elevado a menos 1, ok? Então, vou continuar aqui do outro lado. Então, olha só, vou resolver as divisões separadamente. Aqui, mais com menos vai ficar menos. Repito a base e diminuo os expoentes. Então, menos 2 menos menos 1. Então, menos 2 menos menos 1 vai ficar menos 2 mais 1, que é menos 1. Menos com menos, mais 2 elevado a 8 dividido por 2 elevado a menos 1. Também vai ficar 8 menos menos 1, ou seja, vai ficar 8 mais 1, que é 9. Agora, a gente pode até voltar a trabalhar com as frações. Então, aqui eu vou ter menos meio mais o 2 elevado a nona. 2 elevado a nona é 512. Então, agora nós podemos trabalhar com o mínimo múltiplo comum. 2 embaixo, 2 dividido por 2 é 1 vezes menos 1. 2 dividido por 1 é 2 vezes 512, 1024. Então, 1024 menos 1 vai ser 1023, dividido por 2. Ou seja, 511,50. Alternativa B.